E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos. Vamos lá para mais um vídeo da nossa série de orientação a objetos. E hoje a gente vai falar sobre classe abstrata. Mas não é sobre arte que a gente vai falar não, tá bem? O que é uma classe abstrata? Vamos começar retomando a definição do que é uma classe? O que é uma classe? O propósito de uma classe, para que ela serve? Você consegue definir isso? De maneira geral, a gente pode dizer que uma classe é uma representação, é uma forma de trazer para dentro do nosso software um elemento do mundo real. Quando eu falo elemento, se eu usar a palavra objeto, a gente vai pensar em carro, casa, etc. Mas pode ser pessoa também, né? Então, só para não falar que estou usando aqui o termo objeto, é um elemento do mundo real. Tá. Trouxe isso, fiz a representação, e aí para que eu utilizo a classe então? Para criar ou instanciar, né, um objeto, certo? Então a classe é um modelo, baseado nesse modelo a gente cria um objeto. Ok. E a classe abstrata? O que muda? Bom, a classe abstrata continua sendo uma representação de um elemento do mundo real. Porém, aí está a questão. A classe abstrata não pode ser usada para instanciar objetos. Então a pergunta natural é: se o propósito da classe é criar objeto e eu não posso criar objeto de uma classe abstrata, para que ela serve então? Né? Bom, a classe abstrata ela vai servir como um modelo para outras classes. Então a gente pode dizer que ela é um modelo de modelos, tá certo? Eu uso a classe abstrata como um ponto de início, no qual eu vou gerar outras classes. Então ela vai ser bastante utilizada dentro dessa ideia de herança. Então a minha superclasse ela vai ser uma classe abstrata, e desta classe abstrata eu faço herança para outras classes, que serão as classes que vão gerar os nossos objetos. Tá bem? Uma coisa interessante também sobre a classe abstrata é que ela pode ter métodos abstratos. Agora, qual que é a ideia do método abstrato? O propósito de um método abstrato dentro de uma classe abstrata é dizer o seguinte: toda classe que fizer uma herança dessa classe abstrata é obrigatório que essa classe gere e implemente esse método. Esse método não pode ser deixado sem implementação. Esse é o propósito, de criar uma obrigatoriedade de uso desses métodos que estão definidos como abstratos. Ok? Nada melhor do que a gente ver isso aí na prática funcionando para começar a entender. Então vamos lá para o VS Code fazer um exemplo disso. Bom, para a gente poder ganhar um pouquinho de tempo, eu peguei aqui exatamente o mesmo exemplo que nós desenvolvemos a semana passada, no vídeo passado, né? Para poder aplicar aqui. Então vamos lá. A nossa classe aqui, lembrando, genérica, né? A superclasse, seria a nossa classe funcionário. Tá? E aí nós fizemos uma herança da classe gerente e depois criamos aqui objetos dessa classe funcionário e gerente. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é pensar o seguinte: uma classe abstrata ela é um modelo para eu criar outras classes. Então, aqui nessa proposta, quem seria a nossa classe abstrata é a classe funcionário. Como que eu transformo essa classe numa classe abstrata? Basta que a gente venha aqui, ó, e acrescente a palavra abstract. Pronto. A partir de agora, com esse nome aí abstrato, essa classe não pode mais instanciar objetos. Então, quando a gente vai aqui no main, ó, a nossa instância do objeto que a gente estava fazendo antes, não dá mais certo. Vai ver aqui, ó, mensagem de erro dizendo que eu não posso instanciar o tipo funcionário, porque acabei de transformá-la em uma classe abstrata, que é apenas agora um modelo. Isso aqui já não pode mais ser feito. Tá bem? O restante, ou seja, usar a classe funcionário como um modelo para gerente e instanciar gerentes,
não sofre nenhuma alteração. Inclusive, eu posso usar a classe funcionária também para referenciar as suas subclasses. Então, aqui nesse caso, como a gente falou no vídeo anterior, né, de up e downcasting, nós podemos fazer isso tranquilamente. A única coisa que, por enquanto, eu não posso fazer, não é? É instanciar o próprio tipo funcionário. Simples assim. Tá? Esse gerente, ele tem aqui simplesmente o método apresentar e o construtor, que foi o que a gente falou semana passada. Né? Se eu não quiser utilizar o método apresentar, eu não utilizo. Basta não fazer a sobrescrita dele. Então eu não tenho nenhuma obrigação na classe filha de fazer uma sobrescrita ou de utilizar uma nova implementação de um método definido na superclasse. Isso aqui é o padrão. Né? Lá no funcionário eu tenho o apresentar. Se eu não usar uma sobrescrita na classe filha, ficaria valendo esse daqui. Agora vamos considerar o seguinte. Eu gostaria que toda classe que fosse do tipo funcionário, então aqui gerente, podia ter ali vendedor, podia ter vários outros tipos de funcionário, eu gostaria de colocar uma obrigatoriedade e todas essas classes tivessem um método chamado, por exemplo, calcula salário. Então, se eu definir aqui, ó, public, double, calcula salário, tá? Obviamente, como ele tem um retorno ali, eu precisaria colocar aqui alguma coisa. Implementei o método na classe pai. O que garante que esse método em particular vai ser criado nas classes filha? Nada. Mas eu preciso garantir que esse método seja implementado lá. Tem alguma forma? Tem. Aquilo que eu falei antes, que é transformar esse método aqui num método abstrato. Então, ao colocar aqui a palavra abstrato, eu já não posso mais implementar o método aqui, ou seja, ele não pode ter mais um corpo, eu preciso apagar. Vou colocar simplesmente a definição e ponto e vírgula no final. Não vou colocar mais o corpo, não vai ter mais um abre e fecha chaves com nenhum conteúdo aqui dentro. Eu só estou dizendo com isso o seguinte: qualquer classe que fizer um extend dessa daqui, ou seja, fizer herança, agora é obrigado a implementar isso aqui. Olha só, quando a gente vai lá para o gerente, ele vai começar a dar um erro aqui. Quando a gente coloca o mouse aqui, ele vai dizer o seguinte, ó, o tipo gerente deve implementar o método abstrato calcular salário. Eu não consigo compilar o meu código se eu não implementar essa classe aí, ou perdão, esse método. Então eu teria que vir aqui, ó, e criar esse método. Então vamos ver se ele tem aqui, ó, vou colocar override public double calcular salário. E aí eu vou colocar alguma coisa aqui, return, colocar um valor aqui. Pronto. Ao implementar esse método, a minha classe deixa de dar erros. Tá? Então, esse é o propósito de ter um método definido como abstrato dentro de uma classe abstrata. Aliás, só um parêntese importante, eu só posso definir métodos abstratos dentro de uma classe que é abstrata. Se eu tirar a palavra abstract aqui dessa classe, ó, ele vai reclamar e vai falar o seguinte, ó, essa classe ela tem que ser abstrata porque ela tem um método abstrato dentro dele. Tá? Então, métodos abstratos só podem ser definidos dentro de uma classe abstrata e esses métodos que são abstratos não podem ter corpo nenhum aqui dentro, certo? É obrigatório que seja só a declaração. Claro, se tiver parênteses, se tiver parâmetros aqui, qualquer coisa que seja, eu posso colocar, tá? Deixa eu só voltar aqui o abstract aqui em cima.
Eu posso colocar parâmetros, o tipo de retorno e, obviamente, o nome do método, né? Mas eu não posso ter implementação de método abstrato. Ele é só uma declaração para que eu esteja, então, obrigando toda a classe que é herda da classe abstrata a ser, ter que implementar esse método. Ok? Essa é a ideia. E aí, uma vez que eu tenha esse método implementado, a gente pode utilizá-lo tranquilamente aqui no main. Ok? Situações em que isso aí são utilizados, né? Quando eu tenho, por exemplo, uma operação que deve ser feita para todas as classes que são daquele tipo. Por exemplo, aqui o calcular salário. Imagina que dentro do meu software eu tenho uma rotina que é aplicada para todos os funcionários, como por exemplo o calcular o salário. E eu preciso garantir que todo tipo de funcionário tem o seu cálculo sendo feito, assumindo que eles têm cálculos diversos ou porcentagens diferentes, ou, por exemplo, um vendedor pode ter comissão, enquanto que o gerente não tem comissão, ele tem um salário fixo, talvez algum bônus de meta que o meu funcionário ali não tem. Enfim, aí são as regras de negócio, tá? Mas de qualquer maneira eu precisaria garantir que todo mundo tem o cálculo implementado. Então, essa é uma das técnicas que a gente tem para utilizar. Tranquilo? Então, a classe abstrata, em resumo, é uma classe que não instancia objetos e que pode ter métodos abstratos definidos dentro dela. Tudo bem? Lembre-se, pessoal, essa sequência que a gente está fazendo, essa série aqui, é uma série introdutória trazendo os conceitos de orientação a objeto, e eu pretendo em breve aqui, mais à frente na série, criar um exemplo um pouco maior envolvendo todos esses pequenos conceitos que a gente está vendo aqui. Tranquilo? Então, para esse vídeo é isso. A gente se vê no próximo. Um abraço.